Bom, vamos lá então. Bom ter você aí, Thaís. Nós teríamos que ter mais dois ou três colegas aqui hoje, mas vai ser só nós então. Bom, então, a primeira coisa que eu quero conversar, e eu quero deixar esclarecer, é que nós vamos começar hoje essa disciplina de, de trabalho de conclusão de curso, porque você e os outros colegas são de 2003, 1. Então, um curso de duração de 7 semestres, ou seja, então estamos no sexto semestre, salvo o melhor juízo, 23, 24, 25. Então, o próximo semestre será o último. Então, nós já precisamos aí começar a preparar o projeto de pesquisa que vocês vão desenvolver no próximo semestre para ser entregue como parte do trabalho dos estudos de vocês nesses últimos 3 anos e meio. Bom, talvez para você, Thaís, seja menos complicado, uma vez que já tem curso superior, mas esta é a parte onde a maioria dos alunos sente problemas, sente dificuldade, porque é algo que, infelizmente, nós não temos o costume de desenvolver durante a formação no ensino médio, não temos, às vezes, em alguns outros cursos, muita disponibilidade para fazer isso, além do mais, porque também há uma deficiência no que diz respeito aos próprios professores em trabalhar essa ideia de construir um texto como conhecimento dentro de uma área. Então, quando chega-se ao final de um curso de graduação, isso vale também para as pós, e a gente tem aí a questão de produzir um texto, é onde todo mundo assusta. Todo mundo fica arrupiado, eu não sei o que fazer, parece que os 3 anos que você passou estudando some da sua cabeça, não tem ideia nenhuma, não vem nada na cabeça. E não é bem por aí, não é um bicho-papão. Eu costumo dizer para os meus alunos que a coisa é muito mais fácil do que se pensa. Tem as suas dificuldades? Tem. Mas é porque, em geral, se pensa que escrever uma monografia, escrever um TCC, escrever um artigo de graduação é quase a mesma coisa que escrever uma tese de doutorado. Não é. Aliás, nenhuma tese de doutorado é uma coisa de outro mundo. Na verdade, é basicamente uma forma ampliada, pormenorizada e bem detida de um trabalho que pode começar numa graduação. Então, vocês precisam entender que escrever um TCC não é inventar a roda, é dizer como ela funciona. Simples assim. Então, quando você tem aí um elemento dentro da teologia, seja ela sistemática, bíblica, histórica, seja ela uma interrelação de tudo, de todas as matérias teológicas que vocês viram, nós temos então aí o lugar do nosso objeto. O objeto é aquilo que nós vamos estudar. Qual é o nosso objeto? O que nós vamos estudar? De uma maneira geral, teologia. De uma maneira bem ampla, é o saber teológico acerca da fé cristã. Aquilo que a gente viu desde o começo até agora.
Mas dentro desse negócio chamado teologia, você tem N coisas. Você tem N coisas. Então, usando o seu exemplo, Thaís, que é você pretende estudar evangelização. Evangelização é algo que está dentro, primeiramente, dentro da teologia sistemática, está dentro da igreja, dentro das doutrinas da igreja, dentro da eclesiologia. Então, não há como fazer ou pensar teologicamente evangelização, evangelismo, sem pensar teologicamente a igreja. Se eu não entendo o que é a igreja de Cristo, eu não entendo o que é evangelização. Para entender a igreja de Cristo, eu posso assumir a igreja dentro do seu aspecto já dado na teologia sistemática, ou eu posso fazer a construção disso. Não é necessário você construir a teologia da igreja, porque ela está pronta. Mas, quando, por exemplo, você falar que a igreja é uma comunidade de fé baseada em Jesus Cristo, é claro, você vai ter que recorrer à cristologia, você vai ter que recorrer à doutrina da salvação, à soteriologia. A igreja é o lugar habitual da presença do Espírito Santo, então há elementos da pneumatologia que você vai ter que pegar aqui e ali. Mas o seu foco é a doutrina da igreja. E a doutrina da ação da igreja na missão, na evangelização, como ela acontece, como ela deixa de acontecer, por que que ela, quais são os seus fundamentos. Aí você vai ter que considerar, por exemplo, dentro da evangelização, tudo que é possível considerar, e aí tem muita coisa. Então, os leques vão só se abrindo. É a matriusca dos russos, né? Você vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. São camadas e camadas de coisas que você precisa considerar. Só que vocês não precisam explicar isso. Embora você precise entender o referencial, você só tem uma coisa para explicar. Então, aí é que está o grande pulo do gato. A delimitação de um tema. Não há como nós trabalharmos um TCC de no mínimo 15, no máximo 25 páginas, algo extremamente abrangente. Algo que tem uma abrangência para além daquilo que é possível fazer. Por quê? Tempo, coisa rara hoje em dia. Afinal de contas, você tem que conciliar tempo com trabalho, com família, com estudos, com igreja. Então, você tem muitos impeditivos aí que dificultam esse processo. Uma outra dificuldade material. É muito mais fácil fazer uma pesquisa de campo. Vocês não têm tempo para fazer uma pesquisa de campo. Por exemplo, Thaís poderia estudar, fazer um TCC sobre a implantação do grupo de células, ou de células dentro da Igreja Batista, da qual ela é membro, como elemento de evangelização. Só que, como está no processo,
Você poderia escrever sobre esse processo. Mas você também pode escrever sobre o que se pretende nesse modelo, com esse modelo de ação. Só que isso demanda tempo. E, em algum aspecto, 6 meses você não consegue fazer nada em termos de implantação de um projeto desse. O menor que seja a igreja, por mais elaborado que já esteja o projeto em andamento, você não vai ter tempo para colher resultados ou verificar resultados. Nesse caso, a gente cai para uma pesquisa bibliográfica, conceitual, revisão de literatura, todas essas coisas que apenas vão nos mostrar aquilo que é possível, conhecido, que já está aí mais do que trabalhado em várias situações e experiências e coisas do tipo. Nesse caso, a, se torna mais fácil o trabalho bibliográfico, mas vocês não têm acesso, ou pelo menos, acredito eu, vocês não têm acesso a muito material. E quando eu digo material, é material teologicamente fundamentado sobre evangelização. O que você conhece, por exemplo, de material, Thaís? Aí você me pega o que a faculdade me disponibilizou. Por isso que Ah, quando eu pensei do tema, hum, eu lembrei dos livros e dos artigos que tinham colocado na matéria de missiologia, né? uhum, E aí foi uma matéria que eu também gostei muito, e como eu tenho uhum, olhado para esse contexto hoje da igreja, eu me percebi quando tive a matéria, e até quando a gente fez de Jesus Cristo, Cristologia e do Espírito Santo, eu percebi muito que a igreja tem um pouco dessa falta de percepção da identidade da igreja como missionária, sabe? uhum, E aí, às vezes, eu olhei assim e falei, poxa, isso é uma coisa legal para abordar, porque às vezes a própria igreja acha que é para alguns, mas não, é a identidade da igreja levar o uhum, evangelho a todas as nações. Então, mas o que eu teria seria mais uhum, o que foi disponibilizado pelas matérias, né, digamos assim. aham. Essa matéria foi com o professor Rony, eu não lembro. Ou foi comigo? Foi comigo, não foi? Não, acho que foi com o Rony, mas eu não lembro se foi esse nome mesmo. Não. Aí sou eu quem não lembra o que tinha de material. Por isso que eu estou perguntando. Porque eu acho interessantíssima a, a área da missão da evangelização. A minha tese é sobre isso, é sobre evangelização. Então, é onde, assim, eu me sinto bem. Então, tem várias coisas aí vários materiais que a gente pode trabalhar. Eu não, aí é que eu estou dizendo, preciso saber o que é que vocês trabalharam para poder trazer outras coisas para você. Então, assim, para a gente montar aí um, fala, um referencial teórico para você que seja interessante. Talvez aí nas férias, enquanto descansa, você carrega umas pedrinhas, lê uns bons livros, porque isso seria muito interessante para você. E para todos os demais que vão fazer essa matéria, vão ter que construir um texto. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é cada um definir o tema. Mas o que eu quero como tema? O que é o tema? E aí é que às vezes a gente confunde.
Nós precisamos, quando pensamos no tema, considerá-lo como uma afirmação clara, objetiva do que eu pretendo. Uma afirmação clara e objetiva do que eu pretendo. Vou trazer, então, o exemplo aqui da de, um, de uma ideia. A ética estoica e a formação moral na tradição cristã presbiteriana. Então, eu tenho aqui um tema, onde eu considero o que eu quero fazer. Eu quero, então, falar da relação entre ética estoica e moral cristã dentro da tradição presbiteriana ou da tradição reformada. Por que que isso é importante? Ou por que que isso pode ter uma relação? Basicamente, porque há uma apropriação de João Calvino, enquanto teólogo, de autores como Sêneca, como Cícero, que são. Cícero, nem tanto, Cícero é um eclético, mas ele trabalha muito próximo do estoicismo, e também o próprio Sêneca é um estoico de marca maior, e ambos estão presentes dentro da obra de João Calvino e influenciaram João Calvino. Seria errado dizer que não há uma relação, ou pelo menos desonesto dizer que não há uma relação entre os dois, fé cristã, moral cristã, ética cristã e ética estoica. Há em um ponto em que, na pessoa de um cara como João Calvino, que vai influenciar toda uma tradição protestante, isso se encontra. Então, qual é o, o assunto pretendido? Estudar a ética cristã. Como eu vou estudar a ética cristã? Na sua relação com o estoicismo. Dentro de qual tradição eu vou estudar? Porque, afinal de contas, a ética ou a moral cristã, você pode dizer que você tem uma moral católica, uma moral ortodoxa, uma moral protestante, mas dentro da moral protestante você tem a moral luterana, presbiteriana, adventista, anglicana, metodista, wesleyana, assembleiana, da Congregação Cristã no Brasil, todas as possibilidades de denominações. Então, perceba que a minha ideia foi trazer de uma maneira bem simples para onde eu quero. Então, se eu falo, eu quero trabalhar a ideia de uma pergunta, você estava vendo um slide ou não? Ok, só para saber se funcionou. Então, não adianta eu querer falar sobre evangelização se eu não tenho ideia do que eu quero falar sobre evangelização. Mas já, por exemplo, eu já entendi que você quer tratar sobre algo que cria relação da identidade missionária da igreja.
Então, o seu interesse é demonstrar que todos os membros da igreja são missionários. É isso mesmo? Então, vai anotando. Então, isso você já sacou qual é o seu tema. Então, você já entendeu que o seu tema é tratar da relação missionária dos membros da igreja. E aí, é porque eu estou lendo aqui os livros. Você tem muita coisa nisso. Tem muita coisa. Então, tem um livrinho de 1965, chamado A Natureza Missionária da Igreja. Esse autor, ele trabalhava no Conselho Mundial de Igrejas e ele faz uma análise muito interessante para demonstrar que todos os envolvidos, todos os crentes, eles são missionários. Tem um autor que eu estudei no mestrado que ele vai dizer que a missão não é o que a igreja faz, é o que a igreja é. E não há diferença entre missão e evangelização. Embora ele entenda que haja uma dinâmica maior no que seria evangelização, e aí você pode concordar ou discordar, mas para ele a missão da igreja é algo que deve e precisa ser partilhado com todos os membros. Em algum sentido, todas as pessoas todos os membros de uma igreja estão voltados para isso. E aí tem um negócio interessante que muitos batistas, que é o seu caso, mas caso de ser batista, tá? O que eu vou falar é negativo. Há muitos batistas que perderam a percepção de que a comunidade local é essencialmente a totalidade da igreja. Que a igreja não é o pastor, não é a pastora, não são. A igreja é a unidade de todos os seus membros. E não há, por exemplo, a possibilidade de outorga da minha responsabilidade para outra. Então, isso é uma questão que precisa, e eu acho que você, dentro do seu estudo, precisa considerar. Trabalhar a ideia de que toda membresia é missionária a partir de uma perspectiva batista. Porque você está falando de algo que é seu, que é próprio. Então, os outros colegas, por exemplo, que se quiserem trabalhar com isso, que eles assumam a identidade própria de sua denominação, de sua perspectiva teológica, doutrinal, e por aí vai. Então, chegar nesse tema, e isso está claro na sua mente, você já consegue, então, formular uma questão, um problema. Então, vejamos. No meu exemplo aqui, o meu tema é o diálogo, então, entre o pensamento ético estoico e a ética cristã dentro de uma tradição reformada, portanto, presbiteriana. É um diálogo entre
o mundo contemporâneo que passa por uma crise ética e espiritual, o ressurgimento atual do estoicismo como um padrão filosófico e que pratica e trabalha pelo domínio de si, pelo controle pessoal, o que eles vão chamar de ataraxia, a tranquilidade, quer dizer, a capacidade de estar, não é bem essa palavra, mas de estar bem diante de toda e qualquer situação, e não é estranho essa expressão, porque é isso mesmo que eles pretendem, é esse domínio de si, se as coisas vão bem, se as coisas vão mal, não há nenhuma necessidade de medo, de anseio, de nada, porque é a ordem natural das coisas, segundo eles, mas dentro da tradição cristã, e também dentro da tradição reformada de uma maneira mais específica, o fundamento dessa imperturbabilidade não é porque a coisa é assim, mas porque é um Deus gracioso e providente que zela por todas as coisas. É a partir disso que eu pretendo esse diálogo, construo esse tema, apresento esse tema e delimito esse tema. Bom, dessa forma, então, eu posso trazer e criar uma pergunta. E a pergunta que eu trouxe é a seguinte: como o pensamento estoico pode contribuir para uma compreensão mais profunda da ética cristã à luz de uma teologia reformada? Então, perceba que essa é uma pergunta que não cabe ou não. Essa não é uma pergunta para sim ou não. É uma pergunta que me força a pensar, que me força a considerar respostas. Não é, por exemplo, existe alguma relação entre fé cristã e estoicismo? Aí você chega assim, não. Não se prova com um belo sim, um belo não. Ainda que tanto sim quanto não exija. Então, tá, quais? O que justifica esse seu sim, o que justifica esse seu não? Mas perceba que tanto sim quanto não vai depender de quem está lendo. Mas quando eu pergunto como a filosofia estoica pode contribuir para a ética cristã sob uma perspectiva reformada, isso aí já me faz queimar um fosfato. Isso aí já me faz levantar hipóteses. Então, todas as respostas de um TCC são pequenas hipóteses que você vai ter que provar. Então, como é possível compreender que todos os membros de uma comunidade local são missionários ou devam estar envolvidos com a missão desta comunidade? Você pode trabalhar no aspecto bíblico, você pode trabalhar isso no aspecto
teológico. Tem diferença? Tem. Quando você fala de aspecto bíblico, você vai usar referências bíblicas. Então, você vai para o texto bíblico. Mas aí que está. A gente está falando de um texto acadêmico. Usou a Bíblia, é necessário você usar comentadores ou comentaristas bíblicos. O que os comentaristas bíblicos, o que os teólogos bíblicos dizem acerca dessa passagem? O meu entendimento está correto? A maioria deles está comigo ou não? Isso é um trabalho bem interessante, bem necessário e que demanda tempo. Então, você já viu que você vai ter que pedir para os seus pastores ficar uns dias sem dar aula, sem pregar, sem fazer alguma coisa na igreja. Pois não, Thaís? Então, quando você estava falando isso era uma das dúvidas que eu tinha, né? Porque uma coisa é fazer sem ser a teologia. Na teologia a gente tem a Bíblia. E eu ficava, meu Deus, como que funciona, né? Então seria, por exemplo, eu colocar, por exemplo, um versículo da Bíblia e não somente a minha interpretação, mas a interpretação de outros teólogos antes de mim a respeito daquele versículo bíblico. Por exemplo, aquele Sim, que é muito conhecido, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus falando, que é um clássico, digamos assim, da sim, Bíblia. Então, sim. seria nesse segmento, Aham. de comprovar Também. aquela linha de pensamento, Uhum, através não só da palavra, mas de outros teólogos, para ver que eu uhum. estou no mesmo, tendo um alinhamento de pensamento, digamos assim. Sim, isso mesmo. O que que eles estão dizendo sobre esse texto como um mandato evangelizador, um mandato de evangelização que não está incluso somente os 12 apóstolos, mas toda a igreja. E eu vou falar, basicamente todos os comentaristas que eu já li para Mateus 28:19 e Marcos 16:15, eles vão trabalhar essa demanda. E isso não é um mandato só para os apóstolos, porque os apóstolos não são em si mesmos, ou não são um fim em si mesmos. Eles são representantes da igreja. Em si, eles abarcam toda a igreja, por conta de um problema sério que a gente teve na Reforma Protestante, é que tanto Lutero quanto Calvino não entendiam que a missão de Mateus e Marcos era da igreja, mas era só dos apóstolos. E isso é um problema sério, que vai gerar crítica e gerou crítica. Então, um dos primeiros trabalhos sobre missiologia que existiram, feitos por um teólogo. Agora eu não lembro se ele era holandês ou se ele era alemão, de fala alemã. Ele vai falar que os reformadores não tiveram nenhuma ambição missionária. Mas aí há um erro, há um anacronismo, né? Que missão, como a gente conhece, tem 300 anos. Missão, como a gente conhece, tem 300 anos. No período da Reforma, você vai ter, vamos dizer, que as maiores agências missionárias eram as católicas, que eram ou os dominicanos ou os jesuítas. No período da Reforma, você vai ter esses dois grupos. A Reforma, em primeiro lugar, eles tiveram que fazer outras coisas. Primeiro, preservar, salvar a vida, né? É, impedir que a garganta fosse cortada, que eles fossem queimados e coisas do tipo.
E teve gente também que não teve nem tempo de fazer nada, porque morreu no meio do caminho. Bom, então, são coisas que você vai ter que fazer. Leituras, correr atrás de comentários bíblicos. Dá para fazer alguma... Tem alguma coisa que dá para te enviar. Aí eu vou te pedir o seu e-mail, porque aí eu já mando por e-mail que eu for achando, já vou colocando, porque é muita, muita, muita coisa. Então, perceba, né? Não vai ser algo, não é algo, também não pensa que é um bicho de sete cabeças. Por favor. Ah, eu recomendo, por exemplo, entra na, você conhece a revista de teologia da faculdade? A Doxia? Não. Não acredito. Vou mandar para vocês. Por que que eu estou falando dela? Porque, e aí eu já vou até, deixa eu ver se eu acho um aqui, um texto que pode ajudar vocês nisso. E aí eu vou mandar um texto aí para você, só para você pensar. É rapidinho, é só uma tradução mais ou menos que eu fiz. Dá uma lida, porque acho que você vai gostar dele. Mas para te auxiliar no seu trabalho, ver se está. Eu vou te mandar um texto que ele foi um, um trabalho que eu escrevi, um artigo, e se for seguido esse modelo, eu acho que você não vai ter muita dificuldade. A, a ideia não é nem entender o que está escrito, mas é usar como referencial esse texto por conta de formato, do que é que, vamos dizer assim, estou esperando de vocês. E outra, também não estou esperando, não é que eu estou esperando que vocês vão escrever uma, uma tese, blá, que vocês vão... Não, não é isso. Porque é o que eu acho. Ah, artigo é uma coisa simples. É uma ideia pequena, objetiva, que você vai precisar responder. Por exemplo, esse artigo que eu mandei para você, ele tem ah, três partes. Ele tem a introdução, ele vai fazer, então, uma definição do que é missão, o que foi esperança, o seu avivar na teologia desse camarada chamado Jünger Moltmann. Então, é um outro movimento. O terceiro movimento é o sentido que essa esperança tem dentro da missão.
Esse texto, acho que ficou com 14 páginas, 14 páginas. Nada mais do que isso. Pior que foi 14 páginas com uma página só de bibliografia. Mas, assim, é hora, então, de você pegar o seu tema e transformá-lo numa pergunta. E com essa pergunta, elas vão te gerar respostas. Quais as respostas imediatas que você já tem ou entende que tem a partir do que você já leu e já estudou? É isso que você tem que pensar. Alguma pergunta? Então, só para a gente, então, partir para o final dessa aula, pelo menos deixar 3 elementos com vocês. Tema e problema. Já tem 2, falta 1. Objetivos. E essa é a hora que a gente vai tentar expor o que a gente pretende estudando o que a gente está estudando. Então, nós temos 2 objetivos específicos, ou dois tipos de objetivo. O primeiro deles é o objetivo geral. O que é o objetivo geral? É o que você está propondo, tanto no seu tema, quanto o que você está questionando no seu problema. Então, quando você pergunta como a filosofia histórica influencia na moral cristã, você está pedindo uma explicação. Como esse processo, como essa relação acontece. Então, eu propus aqui analisar as convergências e divergências entre o pensamento ético, estoico e a ética cristã. Por exemplo, no seu caso, Thaís, você poderia usar o próprio analisar. Analisar os modos como membros de uma igreja local devem ser considerados como parte da ação missionária da igreja. Alguma coisa assim. Ou estudar os modos como os membros são missionários. Compreender a natureza missionária da igreja enquanto corpo de fiéis. Seja lá qual seja o seu objetivo geral, os seus objetivos específicos, porque eles são mais do que a gente precisa, são mais de um, não mais do que a gente precisa, mas são mais de um, eles têm o objetivo de esmiuçar cada detalhe presente dentro do seu objetivo geral. Identificar por exemplo, aqui, identificar os fundamentos éticos do estoicismo.
Então, é entender o que é o pensamento ético estoico. Examinar os princípios morais da ética cristã reformada. É a ética cristã presbiteriana. Comparar as noções de virtude, dever e providência. Está dentro do analisar as convergências e divergências. O avaliar, então, seria algo como o meu objetivo ou os resultados que eu colho a partir desse trabalho. Basicamente, esse texto hipotético que eu estou construindo aqui com vocês, ele teria 4 capítulos ou 4 divisões. Cada uma dessas divisões se fixaria em um desses objetivos. Cada objetivo é um ponto que eu preciso tratar dentro do meu texto. Ou seja, esses objetivos vão nascer já daquela pergunta lá atrás. Porque a partir daquela questão do problema levantado, eu levanto o que eu pretendo trabalhar. Isso que eu pretendo trabalhar é o objetivo geral do meu trabalho, do meu texto, da minha dissertação, da minha tese, da minha monografia, do meu artigo. Isso aqui é comum para todo e qualquer trabalho acadêmico. Não existe trabalho acadêmico sem tema, problema e objetivos. Compreendido? Como é que está a cabeça? Socorro, Deus! Socorro, Deus! Não, para, gente. Ai, vai dar certo. Quando você falou, quando eu vi a matéria no final de semana, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer o TCC entre... Eu quase surtei, Não, professor, pelo amor de Deus. Mas, enfim, vai dar certo. Eu vou usar minhas férias para começar, senão não dou conta. detalhe, nós precisamos de uma avaliação. Então, o que eu vou sugerir para essa avaliação? Um ensaio. O que é um ensaio? Você vai pegar o seu tema que você está aí pensando, vai escrever uma redação. As 3 únicas coisas que você vai precisar fazer, por enquanto, será, e de maneira livre, considerar o seu tema, o seu problema, e não precisa ser o definitivo, tá? E objetivos. E aí você vai escrever um texto livre, considerando isso à luz do que, por exemplo, você leu e lembra, o que você toma nas escrituras. Um texto que vai ter pelo menos aí 5 páginas. Aí, digitado. Que cara é essa, gente? O digitado, qual o problema do digitado? Desespero, desespero, professor, pelo amor Calma, de Deus.
Você não sabe, ó, você escreve. Você tem facilidade para escrever. Então, é você escrevendo texto livre. Você não precisa ter uma formatação de outro mundo. É simplesmente você colocar, começar a construir o texto de maneira, um texto que descreva aquilo que vai no seu coração e tem que chamar a atenção. Que de alguma maneira vai ser construído. Então, isso é para, vamos colocar aí, 15 de dezembro. Você tem um mês ainda pela frente. Vocês, né? Já que esse texto aqui não é só para você. Basicamente, está tendo aula particular. Então, assim, é, construir esse texto vai ser uma tarefa. Eu sei que não é assim, olhando a grosso modo, não é fácil, não parece não ser fácil, mas é tranquilo. Eu só quero que você jogue no papel as suas ideias. Quanto mais clara você for, quanto mais objetiva você for, melhor. Porque se bastar, o que você vai produzir vai ser o rascunho do seu texto final. Vai ser o rascunho do seu texto final. Então, assim, o que você tem daqui até a próxima terça-feira? Nós vamos ter 4 encontros. Pensar, matutar, considerar esses 3 elementos aí. Seu tema, problema gerado desse tema, seus objetivos com esse tema. Mais nada. Tranquilo? Perguntas? É isso, né? Vamos sobreviver. Vamos lá, sertralina ajuda. Não, sertralina não ajuda. Tô Pelo falando. amor de Deus. Me tira uma dúvida. Esse Ah, texto que você vai querer já tem que ter, porque no TCC a gente vai ter que apresentar ali os artigos, tudo que a gente leu. Nesse a gente vai precisar fazer isso ou não? não. Eu vou pedir que seja só um ensaio mesmo. Tá. Mas, por exemplo, se você lembrar, eu li isso aqui, referência bíblica vai precisar. Mas eu li isso aqui, eu acho que foi no livro do Subirá. Você pode colocar lá, entre parênteses, Subirá. Eu li isso aqui no livro do, sei lá, do Berkoff. Berkoff. Só para eu ter, mas se você também não lembrar, não tem importância não. A ideia desse texto é ele ser simplesmente uma construção daquilo que você está pretendendo. Mas é uma coisa muito livre mesmo. Tá? Não pense nele como um bicho de 7 cabeças. Aí não precisa de referência bibliográfica, nada. É só mesmo ensaio. Mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Então tá bom. É, Acho que é isso então por hoje. A gente fica por aqui. Você vai dormir mais cedo. Amanhã tem amanhã tem trabalho. Então tá. Ficamos por aqui hoje. Dê uma olhada nesse texto que eu te mandei sobre a igreja como hermenêutica do Evangelho. Eu acho que você vai gostar dele. Porque
fala aí 9 páginas, mas, na verdade, tem 6 páginas só. Nem 6, 5 páginas. Que é o texto mesmo, tem 5 páginas. A primeira parte dele é só uma introdução do cara que está escrevendo. Quem escreveu? Essa introdução fui eu que escrevi. Então, estou fazendo a apresentação do autor desse texto. Aí, você... que ele é bem interessante sobre essa perspectiva da igreja, do evangelismo ser algo que a igreja está envolvida a realizar. E aí tem algumas referências bibliográficas que talvez te interesse e a gente pode conseguir para você, tá bom? Tá bom, combinado, obrigada. De nada. Já vai ajudar a dar uma luz no fim do túnel. Não, não, fica tranquilo. Isso Vai aí ajudar. isso é tranquilo, tá bom? Deus abençoe. Tá bom. Abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe.